Olá, gente, tudo bem? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do Estúdio Daniel Brandão. Essa live que é dedicada aos apoiadores, aos colaboradores da nossa campanha do Apoia-se. Nós temos uma campanha lá no apoia.se/Estúdio Daniel Brandão e uma vez por mês nós dedicamos um vídeo, uma live a esses colaboradores. E então fica aqui o meu muito obrigado a todas e todos que acreditam no nosso trabalho e investem, né, nele para que a gente continue não só fazendo o nosso trabalho aqui dentro do estúdio, como também disseminando conhecimento mundo afora, na medida do possível. Dentre elas, dentre as ações que nós fazemos, temos esse espaço semanal aqui no nosso canal no YouTube para disseminar conhecimento, produções, coisas desse tipo, né? E aí uma coisa que está acontecendo muito aqui na minha vida, muito por conta do evento Mostra Sesc HQ de Pacuti, que aconteceu agora nesse mês de outubro, são as histórias em quadrinhos, né? São as produções em quadrinhos, e eu estou muito estimulado por isso, muito animado, muito reflexivo por isso. E aí resolvi usar essas lives para poder produzir aqui ao vivo com vocês uma história em quadrinhos que me foi encomendada. Opa, quero dar as boas-vindas aqui ao tio Marden. Tudo bem, tio? Muito Tudo bem-vindo. tranquilo, estou aqui. Muito obrigado, tio. Você tá bem? Tudo bem, tudo Que na maravilha. santa paz. O cenário aí diferente, né? Gostei. Então vamos lá, vou começar aqui, eu vou fazer tudo ao vivo com vocês. Claro que não será encerrado nessa live, mas vocês vão ver como é o meu método de produção de uma história em quadrinhos e os desenhos, e a gente vai poder tirar dúvidas no decorrer de várias semanas, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo texto. O texto é de um amigo chamado Pedro, que ele escreveu o seguinte, né? O sol cai devagar, como se soubesse que não precisa se apressar. A cidade muda de cor, as sombras se esticam, os prédios brilham feito aço quente. Uma criança corre atrás de um cachorro na areia. Alguém sorri, ninguém olha. Eu me sento, o banco de madeira está gasto como eu, mas ainda aguento. Não penso em nada, tento, mas aí ela vem, a lembrança. A voz dela quando dizia meu nome, o jeito como ria em uma rara tarde de folga, o jeito como me fazia esquecer o mundo. O mundo voltou faz tempo, mas o pôr do sol ainda é dela, sempre foi, até hoje. Eu olho para o céu. Ela não responde, mas também não precisa. Às vezes, só ver já basta. Então, é uma poesia, né? Muito, muito bonita, muito pessoal. Ele também me enviou aqui fotos tiradas por ele, né? Não quer dizer que necessariamente vou utilizar todas, mas acho que vale a pena também a gente ver como ele tem um olhar sensível, é um bom fotógrafo também. E como é bonita a nossa orla, né? E o nosso pôr do sol, enfim. Olá, tio Zé, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa, bom dia, Daniel. Belezinha? O Marta tá aí também. Tá aqui Beleza? também. Tamo Então junto. pronto, vamos para a aula. Beleza. Então, essas são as fotos 10 e 10. e vamos aqui para a mesa, né? Então, gente, recebi então, né, como vocês viram, agora há pouco eu acabei de ler, um texto
Um texto, vou usar aqui palavras do tio Zé, né? Talvez seja uma prosa em forma de poesia, uma poesia em forma de prosa, não sei, é difícil definir. Mas o nosso primeiro passo aqui é a gente decupar esse texto, tá? É um, como eu poderia dizer, é como se a gente fosse roteirizar esse texto. Então vamos lá, vou fazer aqui ao vivo. Como não tem título ainda, né? Eu vou chamar de HQ do Pedro, desse meu amigo, né? Ele é um arquiteto, um cara muito sensível. E vamos lá. O sol cai devagar, como se soubesse que não precisa se apressar. A cidade muda de cor, as sombras se esticam, os prédios brilham, feito aço quente. Acho que essas três frases cabem em um quadro só, um quadro de apresentação. Então, quadro um, vamos colocar essas três frases aqui. O sol cai devagar. Como se soubesse que não precisa se apressar. A cidade muda de cor, as sombras se esticam, os prédios brilham feito aço quente. Provavelmente esse vai ser um quadro que a gente chama quadro widescreen, um quadro de uma panorâmica, uma apresentação onde a gente vai responder onde a história está se passando e quando, né? No pôr do sol. Quadro 2. Uma criança corre atrás de um cachorro na areia, alguém sorri e ninguém olha. Acho que essas são as frases do quadro 2. A gente não precisa mostrar tudo que está no texto, tá? O texto ele é complementar à imagem, né? E vice-versa. Inclusive, é bom até pensar o que é que a gente pode acrescentar através da imagem a esse texto.
Quadro 3, apresentação do personagem principal, quando ele coloca eu me sinto. Acho que vale manter esse outro texto, banco de madeira, está gasto, como eu, mas ainda aguenta. Quadro 4, provavelmente um close, vou até escrever aqui, close, e o texto é não penso em nada, tento, mas aí ela vem. Eu acho que o quadro 5 e último quadro da página 1, apenas a lembrança. Beleza. Então, essa é uma página que provavelmente teria uma diagramação como essa aqui, mas eu acho que pode ser interessante que não tenham os requadros, né? Que a gente consiga fazer com que as imagens passeiem pela página sem a necessidade dos requadros. Por uma questão de tempo, vou começar então a trabalhar ideias para essa primeira página. Então aqui a gente tem o texto decupado e agora eu vou fazer num A5, né, ó, um A4 dobrado, um layoutzinho de página. Talvez eu faça mais de um antes de ir para o desenho final. Então, isso aqui, gente, eu considero um trabalho autoral, não é um trabalho pago, nem é encomendado. Simplesmente é um texto de um amigo que eu gostei muito, né? Que ele sugeriu que eu desenhasse.
E eu gostei da ideia. E aí eu quero fazer tudo tradicional para ser divertido, né? Para mim, vai ser legal. Então, vamos lá.
Os textos provavelmente vão ocupar esse espaço. Aqui. E para o quadro um. Quadro 2. Usar aqui vegetação.
Eu estou imaginando, gente, onde entra o texto, tá? Então, vamos lá. No quadro um, eu apresento a Praia de Iracema. Faço aqui um banco vazio para ter sombras longas do pôr do sol. Aqui está o sol. Tem umas barracas de praia, umas pedras aqui. Barracas de praia. Lá no fundo, eu faço a ponte metálica. Claro, que vou pesquisar direitinho o visual dela. Aqui eu tenho um poste, silhueta de prédios. Essa é a parte mais criativa, tá? Da produção de uma história em quadrinhos. Depois vai ser um trabalho bem braçal. Daniel, Oi? fazer uma pergunta aqui. Tu acha que você já deve ter explicado isso em algum momento, é que eu não percebi, veio na cabeça agora. A questão Uhum, da colocação do texto, né, no quadro. uhum. É porque eu já, óbvio, normalmente o texto é em cima, na parte superior de cada quadro, né? Quadro, mas tem texto embaixo também. Na hora que o autor ele decide onde vai colocar o texto, ele está dando mais ênfase, né? Não sei se o nome é ênfase ou privilégio, não sei se é privilégio, ou ele está priorizando mais o texto ou a imagem. Por exemplo, se ele coloca o texto embaixo, eu acho que a pessoa vê primeiro a imagem, né? Para depois ir para o texto. E se você coloca o texto em cima, eu acho que a tendência é você ler primeiro o texto e depois ver a imagem. Não sei, ou eu estou equivocado. Diga aí. Não, tá certíssimo, tio. A questão é que a gente, teoricamente, não deve privilegiar nenhum nem outro, né? O texto e a imagem têm igual importância na história em quadrinhos, né? A história em quadrinhos precisa ser lida, mas lida dentro da linguagem dos quadrinhos, que é essa linguagem que envolve texto e imagem. O perigo de você colocar texto embaixo é sobre a ordem de leitura, né? O que a gente precisa se preocupar, eu pelo menos, né, me preocupo muito, é com a ordem de leitura, porque nem todo mundo conhece bem a sintaxe dos quadrinhos, nem todo mundo vai ler um quadro depois do outro dentro de uma ordem correta, né? Se você não impor isso dentro de uma ordem de leitura clara, você periga deixar tudo muito confuso. Então, Entendi. a Turma da Mônica, por exemplo, tem uma política de nunca colocar texto embaixo para poder não ter Uhum. problemas de leitura, de ordem de leitura. Entendi. E eu acho super interessante, assim. Aqui não é um quadrinho para criança, é um quadrinho para adulto e é um quadrinho que envolve poesia, né? Então, Sim. eu resolvi fugir da diagramação clássica de quadros pré-separados e definidos, né? Os quadros eles vão se misturar na página de alguma forma
Eles vão se sobrepor na página de alguma forma, principalmente quadro um, quadro 2 e quadro 3. 2 e 3 eu até juntei aqui numa cena só, de uma maneira meio ousada. E aí o que eu tenho que prestar muita atenção na elaboração dessa história é se esse texto vai ser lido na ordem certa, né? Sim. Se as pessoas vão conseguir Hum. ler na ordem certa. Se eu conseguir isso, né, que as pessoas venham com o olhar daqui para cá, né? Se eu conseguir Na sequência, né? essa sequência, tá tudo certo. Se não, eu pego esse texto, desloco para cá, né? Entendi. Tanto é que quando eu faço a página mesmo, né, a página final, vocês vão ver que a primeira coisa que eu vou fazer é o texto, não é o desenho, né? É, Entendi. porque o texto ele é Ele- mais importante que o desenho para é, poder a história em quadrinhos ser lida. A história em quadrinhos não é uma linguagem para ser simplesmente vista, né? É uma linguagem para ser lida. Então a gente não perde isso de vista. agora eu me lembrei de outra coisa aqui, Daniel, no mesmo sentido aí também, é a questão da tecnologia, que aí realmente facilitou mais, né? Porque se fosse nos moldes antigos, né, sem nada, no início dos quadrinhos, por exemplo, a pessoa não podia tirar um texto de um lado do meio e botar na esquerda, porque não tem como, eu tinha que fazer de novo, né? Exato. Né? E Hoje não, hoje você passa, né, para eletrônico e fica bacana, digital, né? é, Fica fácil, né? e justamente para me desafiar e para mostrar como é feito como na velha guarda, né? Eu escolhi fazer esse quadrinho tradicional. Então, por que que a gente faz esses layouts? Para poder ajustar isso. Isso aqui não é a página final, né? Isso é o Sim, planejamento da página. Isso aqui não é o desenho que as pessoas vão de fato ver. O desenho que as pessoas vão ver, eu ainda vou fazer. Então, eu ainda vou ter esse trabalho, já já. Já já, né? Eu acho que hoje não sei se vai dar tempo, mas no decorrer desse processo que eu vou executar aqui, a gente vai ver. Por exemplo, eu não me preocupo com a qualidade do desenho agora, mas mais ou menos não, com a composição eu me preocupo, né? O espaço que sim. cada desenho desse vai ocupar, essa lixeira aqui, mas eu não estou preocupado, por exemplo, com a perspectiva, se está correta agora. Isso vai ser uma preocupação posterior. Ok. Então, agora é muita organização espacial mesmo. Mas como ideia inicial da página um para essa primeira live, eu estou ficando bem satisfeito, assim, porque não é fácil você diagramar uma página, ainda mais quando é uma história poética, assim, né? Não é uma narrativa óbvia. Por exemplo, o visual do personagem eu não tenho ainda. Estou desenhando qualquer rosto aqui. Eu ainda vou criar esse visual. O importante é eu saber que aqui é um close, né? Que aqui é ele também sentado. Eu vou já retomar o texto e ler o texto Hum, com essas imagens rascunhadas, para vocês legal. começarem a ter a sensação da história. Muito legal. Então vamos lá. Ó. Acho que aqui tem quadro um, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Quadro um, né?
aqui, ó, esse espaço aqui, deixa eu, esse espaço aqui visível, né? É, o sol cai devagar, como se soubesse que não precisa se apressar. A cidade muda de cor, as sombras se esticam e os prédios brilham feito aço quente. Quadro 2 que vem mais ou menos até aqui, né? Essa parte aqui comprida ainda de apresentação de espaço. Uma criança corre atrás de um cachorro na areia. Tem até uma silhuetazinha aqui, ó. Alguém sorri, ninguém olha. Aí, emendado com o mesmo quadro, né? Pode ser a mesma cena. Eu me sento, o banco de madeira está gasto, como eu, mas ainda aguenta. No close, eu não penso em nada, tento, mas aí ela vem. Um close nos olhos dele, a lembrança. A gente vai ter que virar a página para descobrir que lembrança é essa, né? Então eu escolhi que a página não termina aqui, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de gancho, ou cliffhanger, né? Para virar a página e continuar a nossa leitura, nosso trabalho. Ficou alguma dúvida? Fantástico, cara, muito legal. Então você Muito vê bom. que a minha primeira ideia de diagramação eu mudei, né? Ó, daqui para cá existem decisões diferentes. Sim. Outra coisa interessante é que numa das fotos de referência que ele mandou, vou destacar aqui para vocês, foi uma das fotos que mais me inspirou para essa página. Foi essa daqui. E o texto dele é um texto triste, texto de alguém que não que está sentindo falta de alguém ou que foi abandonado por alguém, né? E Sim. ter essa lixeira aqui do lado, para mim, fez toda a diferença. E aqui em Fortaleza, muitas dessas lixeiras, muitos desses lugares, tem umas frases feitas por artistas locais. E de repente eu posso pesquisar. Eu tenho algumas até fotografadas por mim para colocar aqui nessa lixeira para ampliar ainda mais essa sensação, né? Então, eu acho que vai ficar bem legal. Deu para deu para entender todo mundo? Valeu, Daniel. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, na próxima live eu vou dar continuidade a esse quadrinho. A minha ideia é fazer ele ao vivo, né? Eu acho que vai ser um dos poucos quadrinhos feitos do início ao fim, realmente ao vivo, em várias lives. Mas eu acho que vai ser muito interessante, porque aí vocês vão ver, todo mundo vai ver, né? Como é feito um quadrinho de forma tradicional, pretendo letrar à mão, né? Hum. Desenhar, arte finalizar, fazer tudo. Eu só não vou fazer cores, porque, enfim, não faço cores de quadrinhos, mas ele vai ficar todo desenhado, todo letrado, todo preto e branco, bonitinho para vocês no final. Tá bom? Essa é a minha proposta. Bom. Espero que vocês se animem para acompanhar aí todas essas lives e todo esse processo. Acho que vai ser um quadrinho muito bonito, muito poético, muito nosso, muito de Fortaleza, né? Num momento Sim. muito bonito que é o pôr do sol ali na Praia de Iracema, um lugar muito bonito. Vai ser um desafio manter essa beleza em quadrinhos. Pois valeu, gente. Então, até Valeu. semana que Um vem. abraço. Vamos almoçar. Tchau, tchau.